Bom, a raiva é uma doença infecciosa transmitida por animais e leva à morte em quase 100% dos casos. Daí a importância para a saúde pública. Esse é o nosso assunto com a veterinária Alessandra Lucena. A gente vai falar de uma doença que é transmitida pelos animais. É isso, Alessandra? É isso mesmo. É uma doença muito preocupante, né? A raiva, né? Só A para quem não raiva, acompanha isso, a a abertura. raiva é uma zoonose, é uma doença infecto-contagiosa transmitida pelos mamíferos, né? Então, todo mamífero é capaz de contrair, adoecer e transmitir esse vírus. E o vírus ele tem um trofismo, uma afinidade pelo sistema nervoso central. O encéfalo provoca uma paresia, paralisia, incoordenação, e aí que está a preocupação. Todo acidente, principalmente no meio urbano, né, que o homem possa sofrer de arranhadura ou mordedura de um animal, tem que buscar procurar saber a procedência e os cuidados sanitários desse paciente, desse animal, né, e buscar a ajuda de orientação do posto de saúde, dos médicos, porque o principal, o animal que provocou o acidente, que mordeu, se ele realmente for portador de raiva, da raiva, ele vai transmitir esses vírus para a pessoa, mas se a pessoa entrar num protocolo logo de lavagem da ferida e Lavar com água e sabão? Água e sabão, o próprio pH do sabão já diminui muito aquela carga viral, né, na doença, e entrando com protocolo vacinal ou com soro antirrábico ou processo vacinal, consegue debelar e resolver o problema antes que o vírus atinja o sistema nervoso central, porque a partir do momento que atinja a parte nervosa, aí é uma doença que não tem cura. É quando atinge o cérebro, né? Isso, a parte nervosa mesmo, o sistema nervoso. É verdade a coisa da injeção na vacina? Tem que tomar Na barriga? vacina na barriga, é isso? O protocolo atualmente é bem mais tranquilo, né? Então, realmente, antigamente se fazia 20 doses em volta do umbigo, na barriga. Hoje em dia, o protocolo se resume a 5 doses. Claro que a frequência, a dose, tudo vai depender do grau do acidente, né? O quanto essa mordida, essa ferida é profunda, o quão mais perto é da cabeça. Então, o mais perigoso é quando é na extremidade, na mão, ou realmente do pescoço para cima. Mas, assim, em 1973 é que começou realmente um programa de prevenção da raiva humana, e dos 5 pontos que norteiam mais esse programa, um deles é a vacinação anual de cães e gatos, dos mamíferos que têm mais contato com o humano. E, às vezes, perdão, a raiva não é transmitida só por cães e gatos, né? Sim, é por qualquer mamífero. Então, às vezes, um felino ou um canino que não foi vacinado ou que não está com a vacinação em dia, ele, por acaso, tem algum acidente com algum morcego, hematófago ou frutífero, ou algum outro mamífero mais silvestre, né? Ele vai contrair a raiva, né? O mamífero que transmitiu, ele também morre. Então, o morcego ele também morre da raiva. Ele não é um vetor, ele morre. E aí, a partir do momento que esse cão, esse gato, ele contraiu esses vírus e adoeceu, ele também vai transmitir para o homem. E um homem portador de raiva, que adquiriu a raiva, ele também pode estar passando pela saliva para o outro humano. Então, é uma doença infecto-contagiosa, é uma zoonose de importância. E a maior importância, o que traz a agressividade nessa doença, é que a letalidade é quase 100%, a partir do momento que o vírus atinge o sistema nervoso. Eu vi uma informação, me corrija se eu estiver errado, parece que só 5 pessoas no mundo, 2 brasileiros, 2 americanos e 1 colombiano, sobreviveram à raiva. De um registro de 60 mil no Brasil, 60 mil nos Estados Unidos, apenas 2 dos Estados Unidos que realmente teve a doença clínica. Atingiu o cérebro. Que teve a doença clínica, não morreu, mas isso não quer dizer que ficou livre de qualquer transtorno. Sequelas, muitas sequelas. É uma doença que traz muita dor, muito desconforto. Tem aquela coisa do cão espumando de raiva, do cão raivoso. Na realidade, a espuma, a saliva, ela acumula porque é muito dolorido a deglutição.
tanto relatos na medicina humana, de pacientes humanos, então acumula aquela salivação porque é doloroso deglutir. E o cão ele pode ter essas duas fases, essas duas situações, né? Portar a raiva de forma raivosa, né? Agressivo, e ele também pode ficar meio mudo, mais prostrado, paralisado, e não necessariamente morder alguém. Mas o contato, uma pessoa, quando você vê um animal na rua, que você vê que ele está meio incoordenado, paralisado, tem que tomar muito cuidado, não pode se aproximar, pegar. E brasileiro tem essa mania, tipo, não pode ver um bebê e um cachorrinho que quer pegar. Esses dias eu fui mordido no elevador. Acudir, ajudar, isso é importante sim, mas tem que ter consciência, tem que ter essa divulgação, que é uma doença muito grave. Alessandra, e para mulheres que estão gestantes, isso chega a passar também para o bebê, para o feto? Olha, na realidade, vai comprometer a vida dos dois, da mãe, porque o período de incubação no homem é de 14 a 56 dias. Até manifestar sintoma. Incubação isso, a incubação entrou em contato com o vírus, por exemplo, teve uma arranhadura. E aí, com 14 dias, ela já pode comer a pessoa, se realmente o acidente foi com um paciente ou um animal portador da raiva. Porque é importante também dizer que não é qualquer mordida, qualquer cão agressivo, por ser bravo, morder todo... Tem raiva, Tem raiva. Ele late muito. Não. Mas aí, como a gente não tem como prever, como conhecer, ter bola de cristal, esse paciente, esse animal, ele tem que ficar numa quarentena, ele tem que ficar numa observação se você não tiver um histórico dele. Se tem consciência que o programa vacinal está em dia, ok, menos preocupante. Mas, mesmo assim, a recomendação é lavar bem e procurar realmente a rede pública ou a rede particular mesmo, ou seja, um médico. Olha, você falou de 1973, né, que começou o programa. Mas eu tenho um dado aqui da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, e diz que de 2010 a 2018 foram registrados 36 casos de raiva em humanos no Brasil. Quer dizer, 36. A doença ainda continua. Continua. Então, na realidade, assim, tem até uma referência que eu vi há pouco tempo, que em São Paulo, de janeiro a junho, nós tivemos alguns casos de raiva canina. E aí, quanto mais mamíferos, né, urbanos, e quanto mais positivos a gente tem na medicina veterinária, mais chance, mais risco o ser humano corre, nós corremos, né, da transmissão. E os dois últimos casos, em maio desse ano, em Santa Catarina, depois de 38 anos sem raiva na região, teve uma pessoa que morreu de raiva. E agora, dia 30 de agosto, em São Paulo, uma criança, um menino. Nossa. É que hoje em dia tem muita gente morrendo de raiva, né, na vida. Exatamente. Mas não, não é a raiva do vírus. A única maneira de combater é vacinando os animais domésticos, seria isso. Mas e os da rua a gente não tem como controlar, ou existe uma campanha social? Existe uma campanha social. Então, esse programa, né, faz parte de 5 pontos. Um é a vacinação anual, não só a do poder público, da prefeitura, mas a gente faz, como médico veterinário, a indicação do protocolo vacinal de prevenção de outras coisas, até leishmaniose, leptospirose, outras doenças, né? A raiva ela é uma zoonose muito letal, mas a leishmaniose também é uma zoonose, até a dirofilariose, que é uma doença que está agravando muito o dia a dia dos cães. É muito raro a situação ou o sintoma clínico humano, a infecção humana, mas é considerado uma zoonose também, né, com a importância menor em relação à raiva, mas também tem. Eu acho que o controle são vários... a notificação obrigatória, a notificação passou a ser obrigatória desde um momento, né, de um ano, para ter esse controle, a saúde pública ter esse controle de como está. Agora, erradicar, isso não existe. Erradicar uma doença, erradicar um vírus, a gente consegue controlar. Que a gente controle a 0,5% da ocorrência, 1%, mas isso não é erradicar. Se
aliviar os protocolos de prevenção, a doença volta. Tem que manter a vacinação. Tá aí, com mudanças, adaptações, mutações, então... E os animais cada vez mais convivendo junto com os seres humanos, né? Hoje em dia, a gente vê nas cidades quantidade de shoppings, restaurantes que os animais podem ir junto. Pet friendly, né? Total. Isso é legal. Só para saber, a vacina ela é gratuita nas vigilâncias sanitárias? Sim, a pessoa uma vez pode por ir lá ano. procurar. Durante a campanha ela é gratuita? Sim. E aí, na rede particular, os médicos veterinários, a gente sempre orienta. E aí tem só um detalhe, que para pacientes ou animais que vão para o exterior, o que vale é a vacinação do particular, porque são vacinas importadas. A da campanha é só uma observação, né? É só uma curiosidade. Mas eu acho que a campanha, no setor privado, o importante é prevenir. A medicina humana e a medicina veterinária, ela tem que ser preventiva. É muito melhor prevenir do que remediar. E, no caso da raiva, não tem remédio. Queria deixar só aqui, sobre medicina veterinária, né? A website Clincardio Cardiologia Veterinária e o Instagram também, Clincardio Cardio Veterinária.